A gente já vê que existe essa política pública de exigência de 30%, mas a gente queria saber se existem outras políticas públicas dentro dessa temática de colocar mulheres na política para que estão sendo desenvolvidas ou que podem ser implantadas para a gente poder combater e colocar mais mulheres dentro da política, legislando e executando, né, questões do poder público. Jane, acho que a medida que teve mais impacto, né, no aumento da presença das mulheres veio do STF. Isso é lamentável, né, porque era para ter sido uma escolha política do Congresso, mas é aquilo que você falou. Como é que os homens vão ali decidir uma coisa que tira um privilégio dos homens? Qual foi essa medida? O STF disse que, se tem 30% de candidaturas obrigatórias, então é óbvio que o fundo eleitoral, né, que é essa destinação do dinheiro público para financiar candidaturas, é óbvio que tem que ter no mínimo 30% para as candidaturas femininas. Então, o STF vinculou o financiamento público das campanhas e de forma proporcional ao gênero das candidaturas. Isso foi fundamental. Primeiro, eu quero abrir um parênteses para fazer a defesa do financiamento público da campanha, porque, às vezes, esse é um debate criminalizado, o pessoal diz, vai gastar dinheiro público com política. Gente, a gente está falando aqui de não só as candidaturas apoiadas por gente rica e apoiada por empresário terem chances, né? Uma candidatura de uma mulher, de uma pessoa pobre, uma candidatura de um representante da classe trabalhadora, de uma categoria, qual vai ser a chance dessa candidatura entrar se não tiver um mínimo, né, de possibilidade de ter estrutura de campanha que quem é rico vai ter? Porque mesmo quando o STF proibiu o financiamento por empresas, não colocou limites decentes no financiamento de pessoa física. Então, a empresa não pode doar, mas o dono da empresa pode, com um valor altíssimo, né, de campanhas com valores altíssimos, e que como vai ter chance uma candidatura que represente o povo e não os empresários, se não houver a garantia desse financiamento? E aí o maior exemplo de como esse financiamento público é fundamental foi esse das mulheres. Olha o que aconteceu. Desde que teve a redemocratização, a participação das mulheres ia subindo assim, 0,5%, 1%, diminuía um pouquinho no outro ano, aumentava um pouquinho no outro ano, de forma que em 2014 éramos 10% do Congresso. E aí, o que aconteceu na eleição de 2018? Aumentou de 10% para 15%. É baixo? É baixíssimo. É baixíssimo. Mas foi o maior salto que teve, né? Você teve um aumento aí de 50% das vagas. Isso, falando proporcionalmente, foi muito significativo. O que possibilitou isso foi exatamente essa vinculação, né, do recurso com as candidaturas. E isso entra até nesse assunto de quais são os principais desafios para as mulheres que querem participar da política, né? Porque tem gente que diz que mulher não tem interesse em política. Isso é uma mentira, né? Isso não corresponde à verdade. Tem, inclusive, uma pesquisa, né, do Data Senado, de alguns anos atrás, que fez essa pesquisa do interesse da política entre homens e mulheres, e era um interesse médio praticamente igual, um pouquinho maior entre as mulheres, né? 53% das mulheres, 51% dos homens. Então, por que as mulheres não estão chegando lá? Aí é uma combinação de fatores que reflete essa própria estrutura patriarcal, né, machista da nossa sociedade. E isso da falta de apoio, da falta de condições para participar das disputas, é uma das principais razões. É, inclusive, a resposta que as mulheres mais dão quando falam da dificuldade da participação. Mas não é o único desafio, né? Essa falta de estrutura, falta de apoio dos partidos é um desafio fundamental, mas a gente tem, por exemplo, a violência política de gênero, que está sendo um tema cada vez mais debatido, porque o que a gente está vivendo é absurdo, né, de não só a gente lá no parlamento sofrer interrupções, né, sofrer agressões, como a própria agressões físicas, né? A gente teve exemplos nessas eleições de 2020, de candidatas a vereadoras que foram agredidas fisicamente no meio da rua. Nós temos exemplos como de Maria do Rosário, de Manuela Dávila, que sofrem um nível de ataque de fake news que passa a colocar em risco a própria família dessas mulheres. A gente teve um caso extremo, que foi da vereadora do Rio, Marielle Franco, né? Mas isso é uma coisa cotidiana, né? Muito duro, porque, por exemplo, quando me atacam na internet, quando fazem ameaça, nunca é igual aos ataques e ameaças que um homem sofre. Um homem pode sofrer ameaça de morte. A gente sofre ameaça de morte e de estupro.
um homem pode ser xingado de 1000 coisas. A gente é xingado de coisas com conotação de violência sexual, né? Eu vou até, enfim, eu tenho até um texto, né, sobre esses xingamentos, que eu não vou ler aqui, porque acho que esse é um programa de faixa etária livre, né? E são termos realmente muito, muito, muito pesados que usam para se referir a gente, né? Então, isso da violência política de gênero é um desafio, mas é um desafio que a gente não pode permitir que nos afaste espaço. Quando a gente tem esse tipo de violação, aí que a gente tem que ir para cima mesmo, de ocupar, para trazer medidas que sejam combates a essa política. O PT, por exemplo, ano passado, acionou o Tribunal Superior Eleitoral, a Procuradoria-Geral Eleitoral, para exigir providências sobre a proteção das mulheres candidatas e eleitas que estavam sofrendo uma série de ameaças, né? As mulheres negras também sofrendo ameaças, né? Na Câmara, a gente aprovou um projeto que trata, né, que define a violência política contra as mulheres, que é específica, é diferente da violência política que homens possam sofrer. Esse projeto está no Senado hoje, né? Então, para finalizar essa pergunta, né, que eu acabei entrando aí nesses desafios que às vezes impedem as mulheres dessa participação, é essa questão cotidiana do dia a dia, da rotina de toda mulher. Do que eu estou falando? Eu estou falando da sobrecarga das mulheres em relação à atividade doméstica, que não é remunerada. Eu estou falando do quanto nossa sociedade segue achando que as mulheres devem ser mais responsáveis pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado da casa, das pessoas idosas, das pessoas com alguma doença. Essa sobrecarga significa uma atividade que não é remunerada, né, que é uma atividade que é desvalorizada porque é exercida majoritariamente pelas mulheres e que na prática significa muita coisa. Né? O que a gente tem mais valioso do que o tempo? Né? Enquanto às vezes os homens estão assistindo o jornal, se informando da política, as mulheres ainda estão preparando o almoço que no outro dia as pessoas da casa vão levar para os seus trabalhos. Né? Aí entram outras questões cotidianas, a segurança. Vocês acham que não impacta o fato de que uma reunião ali do partido vai ter que ser de noite, né? Porque todo mundo trabalha de dia, e aí para voltar para casa dessa reunião? Como é voltar para casa sozinha se você for um homem? Como é voltar para casa sozinha se você for uma mulher e tiver que pegar um transporte público que a parada fica longe da sua casa e você vai ter que andar até lá sozinha de noite? Então, por isso que eu estou falando assim, da estrutura da nossa sociedade, né, que trata a gente de forma desigual e que também tem impactos nítidos, né, na baixa participação das mulheres na política, e, inclusive sobre o nosso valor, Diane, porque se tem a coisa mais cruel, né, do machismo da sociedade patriarcal é tirar o valor das nossas vidas, do nosso tempo. Né? Como é que a gente, em 2021, ainda tem situações em que as mulheres ganham menos do que os homens para exercer a mesma função? E como é que a gente tem um presidente canalha que diz que é para manter as coisas como estão, porque se for aprovar a lei que puna empresas que pagam diferente, não vão mais querer contratar mulher. A solução para eles é manter as coisas como estão, ou seja, o nosso tempo vale menos, a nossa vida vale menos. Né? E isso tem toda a relação também com a violência doméstica. Né? A gente é tratado como objeto, né? E objeto é uma coisa que você pode dispor, fazer o que quiser. E assim, as mulheres têm morrido na pandemia, esses índices têm aumentado, e tudo isso também se relaciona com essa questão da política. Né? Imaginem, mulheres que sofrem violência doméstica, a gente teve um exemplo da candidata a prefeita pelo PT no Pará, que foi assassinada a facadas pelo ex-marido, né, de quem já estava separada há mais de 3 anos, e aí foi ser candidata e foi assassinada. E significa que isso também está impactando, né, na participação das mulheres. Tem homens que não dão suporte familiar mesmo, né, não dão apoio a que uma mulher seja candidata, né, porque acha que vai retirar essa mulher do tempo do espaço doméstico, do espaço familiar, quando, na verdade, é fundamental que essas mulheres ocupem também os espaços públicos. Então, como a gente vê, não é um assunto nada simples, né? E por isso que não se resolve com uma lei que diga uma cota. Né? A gente defende essas leis que garantam as cotas, inclusive não só a cota de candidatura, a gente precisa avançar para a cota também de vagas, mas a gente sabe que a mudança não é só legislativa, não é só institucional, ela tem que ser também cultural, ela tem que ser ali desde crianças, as pessoas, os meninos aprendendo que a vida das meninas vale, que as meninas têm que ter direito de ganhar a mesma coisa quando forem trabalhar, né?
essa temática mesmo de estar desde a fase da educação. Muito bom. Nosso tempo está se encaminhando para o final, né? E a gente vai dar uma amenizada na temática para finalizar o programa. Eu queria que você resumisse sua trajetória como mulher dentro da política em uma frase, em alguma história, em algum lema de vida. Eita, deixa eu pensar. Acho que a palavra, a frase é luta. É luta, porque são realmente... Imagina, nessa entrevista que a gente falou de tanta coisa difícil, né? E defender os direitos das mulheres é realmente, no cotidiano, se deparar com muito tema difícil, né? Com muita história trágica, com muita coisa dura, mas também com muita esperança, né? Porque, se eu resumir com luta, é porque é isso que significa ser mulher hoje no Brasil, né? E é por isso também que a gente é capaz de fazer coisas incríveis, né? Tem aquela frase que eu lembrei agora que eu gosto, que as mulheres são que nem águas, né? Quanto mais se juntam, mais fortes ficam, né? Mais fortes, é isso, mais fortes ficam, acho que a frase é essa. E eu acho que essa a nossa tarefa, né? De mobilização, de organização, não só das mulheres, mas de toda a sociedade em defesa dos direitos da gente, que inclusive somos maioria da população, né? Porque não existe libertação individual, né? Não adianta, uma mulher conseguiu ser CEO da empresa, conseguiu chegar, né? Conquistar um espaço cheio de poder. Mas enquanto as mulheres todas não puderem sair seguras na rua, né? Não puderem estar em casa sem risco de violência, né? A gente vai ter muito motivo para lutar ainda, né? Então, acho que a libertação de todas, né, vai ser quando a gente conseguir avançar na defesa desses direitos e no combate ao machismo, ao patriarcado. E agora, se você puder, se você lembrar de cabeça, contar alguma história engraçada sua que você passou para compartilhar com as pessoas, alguma curiosidade, pode ser uma característica sua peculiar que as pessoas digam, só você tem isso, existe? Tem uma história engraçada, eu não sei se atende. Quando eu fui eleita vereadora, na verdade, na campanha era assim, eu entregava um panfleto, e às vezes o pessoal, você é filha de quem? Aí eu tenho pai e tenho mãe, mas não é ninguém que você vai conhecer, não. E aí a pessoa, e com essa idade, acha que vai se eleger sem ser filha de ninguém? E aí, quando eu ganhei para vereadora, você sabe que o Google, aquele site de busca, tem um negócio que é assim, quando muitas pessoas pesquisam a mesma coisa, essa pesquisa passa a ser sugerida, né? Então, depois que eu ganhei, quando você escrevia Natália Bonavides, apareciam duas sugestões. Uma era idade e a outra era filha de. Natália Bonavides, filha de. Foi a curiosidade das pessoas. E tu falou da peculiaridade que eu tenho, eu acho que talvez seja essa, né? De ter sido, na história do Rio Grande do Norte, a única jovem que foi eleita para a Câmara Federal sem ser filha de, né? Sem ter um vínculo com alguma família já tradicional da política daqui, né? Isso é algo que, enfim, orgulha muito a gente de ter chegado nesses espaços numa aliança, né, de braços dados com os movimentos populares, com a classe trabalhadora aqui do nosso estado. Mas eu sou filha de Aníbal e Sirlene, né? Uma petroleira aposentada, outra psicóloga, até estou feliz que eles se vacinaram, e eles que, enfim, me deram todas as oportunidades que eu tive para poder, né, estar nesses espaços com essas representações. Uma curiosidade é que as vidas elas são muito paralelas. Eu passei por uma situação bem parecida, que eu trabalho com política, né, há algum tempo, e também perguntavam, porque geralmente você é de indicação de alguém, aí perguntavam, você é filha de quem? Aí eu dizia, João Batista, Givanete e Eufrásio. E uma situação, uma coisa bem parecida, né, essa peculiaridade. Natália, eu queria agradecer por você ter aceitado o convite e queria deixar esse espaço para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço essa oportunidade de participar do programa e ainda assim, com tanta honra, né, do início de mais esse trabalho de vocês, deixar os parabéns pela iniciativa, os parabéns por estarem sempre antenadas, né, nesses temas, em como promover ações, promover iniciativas que fortaleçam as mulheres. Tudo que a gente conquistou foi com luta,
a gente não tem nenhum século de voto feminino no Brasil, e a gente só conquistou com luta, né? No mundo todo foi assim, coisas básicas, direitos básicos como o voto das mulheres, o direito de ser considerada civilmente capaz, que no Código Civil anterior ao que é de agora, dos anos 2000, a gente não era considerada civilmente capaz, e nada disso foi dado, nada disso foi entregue de mão beijada, porque ninguém abre mão de privilégio, né? Tudo isso foi conquistado, né? Foi arrancado. E que a gente lembre disso quando a gente achar que os tempos são difíceis. São difíceis, mas convenhamos, sempre foi desafiador defender direitos da classe trabalhadora, defender direitos das mulheres. Então, não é razão para a gente baixar a cabeça, muito pelo contrário. É razão para a gente seguir firme na luta. Não nos faltam razões. É pela vida das mulheres. Obrigada, um abraço. Obrigada.